Giovanni e Jackson, vou esperar só um pouquinho mais alguém acessar, tá? Pra gente começar. Então vamos lá, gente. Acho que não vai. Se entrar mais alguém, entra no decorrer da aula. Vou fazer o compartilhamento de tela com vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Assim que aparecer aqui a minha tela para vocês, vocês me falam, tá? Apareceu? Sim. Sim. Nós paramos ontem, antes de sermos interrompidos, bem aqui, né? A gente estava falando sobre construir gráficos. Então, como que eu faço para construir gráfico, né? Vamos relembrar, ó. Vou atribuir valores para x, gráficos para função quadrática ou do segundo grau, tá? Representar os pontos no plano cartesiano e depois ligar os pontos de variável real. Então, primeira coisa que a gente vai fazer é representar um plano no plano cartesiano a função real de f de x igual a x ao quadrado menos 6x mais 5, certo? Então, ó, vamos montar uma tabelinha. Colocar a primeira coisa é atribuir valores arbitrários para x. Então, a gente tem uma variação na tabela de 1 a 5. No meio eu vou colocar a minha função, que é onde eu vou substituir os valores de x. Oi, fale. Cortou um pouco, eu não consegui ouvir o áudio de quem falou, nem percebi quem foi. Alguém ia falar alguma coisa? Era você, Vitor Alexandre? Jackson? Foi um dos meninos pelo áudio, eu acho. Quem foi? Então, eu vou atribuir valores. Aqui no meu, vou ter minha função. E aqui na última coluna, os resultados, né? Que serão os meus pares ordenados. Então, de x, eu já sei todos os valores de x. Vai ser 1, 2, 3, 4 e 5. Falta eu resolver a função e descobrir os valores de y, que é os meus resultados. Então, quando o meu x for 1, vou substituir na função, o que eu vou ter? 1 ao quadrado menos 6 vezes 1 mais 5. 1 ao quadrado é 1, menos 6 vezes 1 é menos 6, mais 5, então a gente tem aqui, menos 1. Professora, cortou o áudio da senhora? Cortou o áudio? Mas eu tô bem... Agora melhorou? Estou bem no início da explicação. Sim. Agora vocês estão ouvindo bem? Eu estava dizendo, então, vou substituir o x por 1. Então, minha função agora, em vez de ser f de x, vai ser f de 1, tá? Substituindo na função, eu vou ter 1 ao quadrado menos 6 vezes 1 mais 5. Então, 1 ao quadrado é 1, menos 6 vezes 1 é menos 6, mais 5. Então, eu vou ter aqui, presta atenção, menos 5 com mais 5. Na verdade, gente, isso aqui tá errado, vocês concordam comigo? Se você tem menos 6 com 1 positivo mais 5, vai ser menos 6 com mais 6, e aí vai ser 0, tá? Então, isso aqui tá errado, viu? Igual a 0. Substituindo x por 2, vai ficar f de 2. Não tá cortando agora não, né? Não.
Então, continuando. Ó, vamos ter 2 ao quadrado menos 6 vezes 2 mais 5 igual a 4. Então, ó, 2 ao quadrado é 4, menos 6 vezes 2 é 12, tá? Mais 5. Então, o que a gente tem, ó, resultado de tudo isso daqui, tá? Nós teremos no final igual a menos 3, tá bom? Substituindo, então, f de x por 3, aonde for x, nós vamos substituir por 3, certo? Então, o que nós vamos ter, ó? 3 ao quadrado, tá? É 3 ao quadrado menos 6 vezes 3 mais 5 igual, aí nós vamos ter 9, menos 6 vezes 3 é menos 18, e aí a gente vai ter aí 9 mais 5 menos 18. Aí no cálculo não tá, então nós vamos ter aí, ó, 9 mais 5 é quanto? 9 mais 5 é 14. 14 com menos 18, o resultado é menos 4, tá? Então, agora vamos substituir por 4. Então, ó, f de x agora é f de 4. Então, a gente vai ter 4 ao quadrado menos 6 vezes 4 mais 5. 4 vezes 4 é 16. Menos 6 vezes 4 é menos 24, mais 5. Então, ó, vocês concordam comigo que a gente vai ter aqui, ó, 16 mais 5 é quanto, gente? Dezesseis mais 5? 21. 21 com menos 24. Então, certo seria a gente... 3. Isso, certo seria a gente ter aqui 21 menos 24, não menos 8 mais 5, tá? Mas tudo bem. Então, nós vamos ter aqui, ó, menos 3 como resultado. Então, ó, quando x for 4, y é menos 3. Substituindo agora x por 5, teremos f de 5. Então, 5 ao quadrado menos 6 vezes 5 mais 5. 5 vezes 5 é 25. Menos 6 vezes 5 é menos 30, mais 5. Então, olha só aqui, ó, o que a gente terá? A gente vai ter 25 com mais 5, 30. 30 menos 30 é 0. Então, quando x for 5, y é 0, tá? Então, tá aí os nossos resultados. Não. Ó, 5 vezes 5 é quanto? 25. 25. Olha o resultado, ó. Você tem 25 positivo, menos 30 negativo, mais 5 positivo. O que você faz? Você vai somar os positivos. Então, você vai ter mais 30, 25 mais 5, 30, certo? 30 com menos 30, quanto que é? 0. Isso. Então, ó, quando x for 5, y é 0, tá? Então, aqui eu tenho todos os meus pares ordenados, ó, as coordenadas para jogar no plano cartesiano. Ó, quando x for 1, y é 0. Quando x for 2, y é menos 3. Quando x for 3, y é menos 4. Quando x for 4, y é menos 3. Quando x for 5, y é 0, tá? Então, tem todos os pares ordenados, agora vamos para o plano cartesiano. Isso aqui ficou claro, os cálculos, tá? Só esquecem, esses resultados aqui após a igualdade estão todos errados, ó. Eles não colocaram, não colocou, acho que justamente por causa de espaço, sei lá o que fizeram. Mas os resultados são todos corretos. Então, representando os pontos no plano cartesiano, vamos pegar lá os pares ordenados, as coordenadas, e jogar aqui, ó. Quando x for 1, y é 0, certo?
tá certinho, ó. Y1 é x1, y0. Então, vamos lá. Aqui está o ponto. Como o y é 0, o ponto fica em cima do próprio eixo x, tá? Quando x for 2, y é menos 3. Tá bem aqui o ponto. Vamos voltar na tabelinha e conferir. Certo, ó. Y é 2, x é 2, y é menos 3. Quando x for 3, y tem que ser menos 4. Vamos lá para o gráfico. Ó, quando x for 3, y tem que ser menos 4. Tá aqui o ponto, certo? Quando x for 4, y tem que ser menos 3. Vamos ver se está correto, ó. Y, ó, aqui, x é 4, y tem que ser menos 3, tá bem aqui. Quando x for 5, o y tem que ser 0. Vamos conferir. Certinho, ó, x5, y0. O ponto está em cima do eixo x, no ponto 5. Então, pronto, liguei todos os meus pontos. Agora eu posso traçar a minha parábola. Se a função, meu a, for maior que 0, a concavidade da parábola é para cima. Então, tá aqui, ó. Parábola passando em todos os pontos. Entenderam? Sim? Sim. Eu entendi. Ótimo. Então, vamos continuar. Então, ó, mais uma regrinha que nós já vimos para a gente não esquecer zeros de uma função quadrática. Então, a gente viu ali o gráfico, lembrando que anteontem, né, a gente estava calculando os vértices da função. Então, a gente tem aqui, ó, denomina-se zeros ou raízes de uma função quadrática os valores de x que anulam a função, ou seja, que tornam a função f de x igual a zero. Então, se a gente tem delta maior que zero, a função tem dois zeros reais distintos. Então, podemos dizer que x1 é diferente de x2, ou dizer que x', como é o que está aqui no exemplo, é diferente de x2'. Se delta for igual a zero, então a função ela tem dois zeros iguais, ou duas raízes iguais. Então, x1 é igual a x2, ou x' é igual a x2'. E se o delta for menor que zero, não tem zero real, tá? E aí o cálculo para por aqui e eu não preciso calcular o valor de x. Então, agora a gente vai ver um exemplo, ó. Vamos encontrar, se existir, os zeros da função. F de x é igual a x ao quadrado menos 4x menos 5. Então, para me encontrar, eu vou usar Bhaskara. Fórmula de Bhaskara vai me permitir encontrar o valor de delta, tá? Depois que eu encontrar o valor de delta, que eu vou ver se eu vou calcular x ou não. Então, vamos lá. Primeira coisa, então, vou igualar a função a zero. Então, vou ter x ao quadrado menos 4x menos 5 igual a zero. E agora eu vou usar Bhaskara. Essa é a fórmula de Bhaskara. Delta é igual a menos b ao quadrado. Menos b, gente. Onde eu tô com a cabeça? Delta é igual a b ao quadrado. Vou realçar isso daqui para ficar legal. Dessa vez eu vou pôr rosa. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Nessa altura do campeonato, de tanto exercício que a gente já fez, eu acredito que vocês sabem identificar os coeficientes. Primeiro ano, pergunto para vocês, nessa função, qual é o seu coeficiente A? Quanto ele vale? Falem para mim, por favor. Quem é o coeficiente? Hã? Cortou, não entendi. Não entendi, peraí. Quem são os nossos coeficientes nessa função aqui do exemplo? X ao quadrado, menos 4x, menos 5. Quem é o A? Quem é o B? Quem é o C?
A é igual a quanto? O x elevado ao quadrado é o b. Certeza? Não, Tá não errado. sei. O coeficiente A sempre vai multiplicar com x ao quadrado. Então, nesse exemplo, ele é igual a quanto, primeiro ano? É uma pergunta. Ninguém aí sabe identificar qual é o valor de A, gente. É o x, ué. Qual o x? O x ou o x ao quadrado? O x ao quadrado. Peraí. Não sei não, peraí. Eu sei que tem o x. Hã? Sim, tem o x, só que aí o x é... O coeficiente A está com qual x? O 4? X ao quadrado? X ao quadrado, isso mesmo. Quando ele não tem número nenhum, quanto ele vale? Hein? Vale 1. Isso, então o coeficiente A nessa função é quanto? 1 ao quadrado. 1. Somente 1, tá? 1. E o B? Quem é o B? 4x? É o menos 4, porque é o que está multiplicando com o x. Quem é o C? Quem é o C? Não acredito. Vocês estão no finalzinho, gente. Quem é o C? No 5. É isso. Só estão esquecendo de uma coisa, o sinal. Então, ó, escrevem O aí, ó. menos. Isso, sinal negativo. Pega um caderno e escreve aí. Coeficiente A na função de segundo grau. Multiplica, é o número que multiplica o x ao quadrado. Quando não tem número nenhum, então ele vale 1. Se for menos x, ele vale quanto? Menos 1. Não coloca o quadrado no 1, não, do coeficiente A. O quadrado é só do x. Coeficiente B é o número que multiplica só com o x. Então, não esquece o sinal. Nesse exemplo, é menos 4. E o C, coeficiente C, é o número que multiplica, é o número sozinho, que é o meu termo independente, que é o menos 5. Então, vocês não esqueçam, tá? O A multiplica o x ao quadrado, o B é o número que multiplica com o x, e o C é o número sozinho, que é o meu termo independente. Tá bom? Então, nesse exemplo aqui, ó, o A vale 1, o B vale menos 4 e o C vale menos 5, tá? Não posso confundir isso, primeiro ano, porque se eu confundir isso daqui, os coeficientes, eu não sei jogar os valores exatos na fórmula. Então, para mim achar o valor de delta, delta é igual, ó, b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. No exemplo, então, b vale quanto? Menos 4 ao quadrado, menos 4 da fórmula, vezes o coeficiente a, que é 1, vezes o coeficiente c, que é menos 5. Tá tudo aqui. Menos 4 vezes menos 4 é 16. Lembra? Todas as vezes que eu tenho um número negativo com expoente par, o resultado é positivo. Então, mais 16. Ó, menos 4 vezes 1 é quanto? Vamos ver se vocês estão acompanhando. Menos 4 vezes 1. Alguém aí está acompanhando? Positivo?
Ah, não, agora olha só, ó. Menos 4 vezes 1 é menos 4, tá? Não muda o sinal ainda não. Agora, menos 4 vezes menos 5, aí muda o sinal, porque na multiplicação, ó, sinais iguais, fica menos com menos é mais. Então, ó, menos 4 vezes menos 5 vai ficar positivo. 4 vezes 5 é quanto, primeiro ano? 20. Isso. Então, agora a gente soma, ó. 16 mais 20 é 36. Então, vamos observar. Delta é maior que 0, não é? Se o delta é maior que 0, pela regra, ó, se o delta for maior que 0, então a função tem 2 zeros reais e distintos. Eu vou ter 2 zeros reais e um diferente do outro. Então, eu posso calcular x. Encontrei delta, agora eu calculo x. Calcular x é fazer isso aqui, ó. X é igual menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes a. Agora, vamos calcular os zeros. Ó, então, nós vamos ter x é igual menos b. Só que como o meu b da minha função, ele já é negativo, então, eu vou ter menos, abre parêntese, menos 4, porque o b da função é negativo, mais ou menos raiz quadrada de delta. Delta não é 36? Então, raiz quadrada de 36 dividido por 2 vezes 1. Entenderam o passo a passo disso aqui? Digam para mim aí. Mais ou menos. Mais ou menos, Raquel? Então, vamos voltar. Raquel, acompanhe comigo a fórmula, ó. Calcular o valor de x, essa é a fórmula, tá? Eu não consigo destacar só a fórmula, deve ser pela posição. Então, ó, x é igual. Calcular agora os zeros. Tudo que a gente fez foi achar o valor de delta, tá? Delta ali é 36, é maior que zero, então tem 2 zeros reais distintos, 2 zeros diferentes. Para mim calcular o zero da função, eu vou calcular o valor de x. E eu vou usar essa fórmula, ó. X é igual menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes a. A fórmula vocês entenderam? A fórmula, todo mundo entendeu? Sim. Então, agora eu vou só substituir. Quem é o meu b na função? Não é menos 4? Então, eu vou ter menos b. Então, eu vou ter menos 4 entre parênteses, porque o b da função minha já é negativo. Então, eu vou ter menos 4 entre parênteses, mais ou menos raiz quadrada de delta. Delta não é 36 que nós encontramos? Aqui, ó. A gente não fez os cálculos, não encontrou delta igual a 36? Vamos substituir delta pelo valor que a gente achou. Então, raiz quadrada de 36, dividido por quem? 2 vezes a. Então, 2 vezes o a, e o a é quanto? É 1 na função. Beleza até aqui, né? Então, ó, o que a gente tem? Vamos resolver esses cálculos aqui, ó. X é igual menos com menos, mais. Então, vai ficar 4 mais ou menos. Quanto é raiz quadrada de 36, primeiro ano? 6. Mais ou menos 6, dividido por 2, porque 2 vezes 1 é 2. Então, isso aqui, ó, esse sinal de mais e de menos, não tem como realçar só ele, vou realçar tudo. É ele que me permite calcular x1 e x2. Então, eu vou ter isso aqui, ó.
x1 vai ser igual a 4 mais 6 dividido por 2. E x2 vai ser igual a 4 menos 6 dividido por 2. Aí vocês me perguntam, professor, de onde você tirou isso? Positivo e negativo. Daqui, ó, não é mais ou menos? Então, por isso, me permite calcular x positivo e x negativo. Então, ó, x', x1 vai ser igual a 4 mais 6 dividido por 2. 4 mais 6 é 10. 10 dividido por 2 é igual a 5. x2 é igual, ou x2' é igual a 4 menos 6 dividido por 2. 4 menos 6 é menos 2. Dividido por 2 é igual a menos 1. Compreenderam, meninos? Então, eu posso dizer que os zeros dessa função são menos 1 e 5. São os dois valores de x que nós encontramos. Compreendeu o primeiro ano? Nossa aula já acabou. Agora eu entendi. Entendeu? Uhum. Então, vocês verem que não é difícil. Só tem que prestar bastante atenção, né? Matemática é muito bom, gente. Só tem que prestar atenção mesmo. Eu gosto. Vocês gostam? Pelo silêncio, ninguém aqui gosta de matemática? Matemática é muito difícil. Né? Não, Raquel. Você é que mais Tem que pergunta. usar a cabeça. Pois então, por isso é muito bom. Você nunca vai ficar com a cabeça cansada ou pensamento fraco, entendeu? Sempre tem que estar ativo. Sabe aquelas pessoas assim que esquecem de tudo? Tem que fazer bastante joguinhos de lógica, cálculos, para a cabeça ficar bem antenada, ler bastante. Quem conhece alguém assim que tudo esquece? Eu sou conheço. assim. Então, ó, Esther, Eu vamos sou ler assim. mais, fazer algum joguinho de lógica, fazer bastante exercício de matemática. Tem que treinar esse cérebro aí enquanto vocês são jovens. Porque a tendência, se você esquece muitas coisas quando você é novo, quando a idade vai chegando, esquecer mais, viu? Já pensou? Giovana, tá aí? Tô. Então, deixa eu pôr sua presença. Jackson Emanuel, está aí? Tô. Esther? Tô aqui. Ana Clara? Presente. Vitor Alexandre? Presente. Camila? Presente. E Raquel? Presente. Raquel, o que quer dizer sua descrição aí? Tô com o Que quê? descrição. Ah, tô com fome. Ah, é o que eu pensei que fosse. Ai, tá engraçado. Meninos, então tenham um bom dia, fiquem com Deus e até amanhã, tá? Tchau, tchau.